Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença de Deus. O Senhor tem alegrado os nossos corações, Ele é fiel. Independente do problema, da situação, saiba que tem um Deus lá no céu que está atento e cuidando de tudo em nossas vidas. Amém? Segundo Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Eliseu era alguém que tinha aprendido com Elias o ofício de profeta, e ali ele estava agora ensinando os filhos dos profetas, e aqueles filhos queriam alargar a sua tenda, porque aquele lugar era estreito, e eles falando ao profeta, o profeta só escuta. E eles dizem: é necessário que vá conosco. E mais uma vez ele escuta calado e diz: eu irei. Sabe, amados, nós precisamos de compreender que a melhor forma de nós enxergarmos o nosso ministério, enxergar as nossas atitudes, é olhando os nossos filhos espirituais. Jesus nos ensina a maior lição. Ele foi e é o maior líder de todos os tempos. Ele simplesmente dizia: vamos. E ali ele fazia e ensinava com as suas atitudes. Talvez existem momentos que o líder tem que repreender conforme se o Espírito Santo lhe pede. Mas quando essa repreensão vem do Espírito Santo, ela é sábia. Ela não fere o filho, porque quando vem da autoridade própria, nós podemos desanimar um filho da caminhada. A palavra diz que os fortes têm que ter tolerância com os fracos. E chegando ali, eles começam a cortar as vigas, as árvores, para alargarem as suas tendas. E um deles, golpeando o machado, ele escapou-lhe da madeira e o ferro cai na água. E ele disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Sabe, amados, em Eclesiastes 10, capítulo 10, o pregador vai dizer: se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Aqueles filhos dos profetas, eles queriam alargar as suas tendas.
mas tem horas que nós não podemos utilizar da força, nós temos que utilizar da sabedoria. Jesus nos ensinava, todo dia à noite ele se retirava, ele ia para o monte, ele ia orar, ele ia pegar o direcionamento do Pai. Quando ele já estava na manhã, ele já estava direcionado aonde ele iria pregar o Evangelho, aonde ele iria fazer rascuras, as libertações, ele já estava com a direção do Pai. Temos que agir em conformidade, como ferramentas de Deus. Temos que estar sábios na palavra, temos que estar afiados. Jesus, a Bíblia, o Evangelho relata que os discípulos tentavam fazer ali uma libertação, expulsaram um demônio e ficavam por horas ali, saia em nome de Jesus, e não conseguiram. Jesus simplesmente chegou e aquele demônio já se retirou. Talvez Jesus dizia as palavras para que eles aprendessem, mas só a sua presença já expulsava aquele demônio. Ele dizia alguns demônios, algumas cáspitas, só com jejum e oração. Mas ele não fez oração. Era no monte, era à noite que ele pegava a direção do Pai. Então, antes mesmo, amados, de pedir para que Deus alargue as nossas tendas, o que vem a ser tenda, irmão? Tenda, amados, é habitação. Nós somos tendas. Tendas. Em Isaías 54, 2, o versículo 3 diz: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas. Nós precisamos de reforçar a nossa tenda, santificar, para que Deus nos encha da tua glória, nos encha da unção de Deus. Mas se a nossa tenda estiver fraca, as estacas, a corda, estica a tenda e nos reforça. Do que adianta recebermos o óleo e não estivermos como tendas preparadas para conservar o óleo? Se não estivermos santificados, existem buracos na tenda e o óleo vazará. Precisamos de ter a sabedoria. E ali, Eliseu diz: me mostra onde está o machado, né? Aqueles jovens ali mostram, mas eles tinham a visão de onde caiu o machado, mas eles não tinham a autoridade para fazer aquele machado flutuar, porque a nossa autoridade, ela tem que estar através daquele que, assim como aquele machado flutuou, é aquele que anda sobre as águas. Aleluia, oh, glórias a Deus. Sharamai, Rei Kamashai. Sabe, amados, precisamos de gastar menos tempo com o mundo, assim diz o Senhor. Precisamos de buscar a tua face. Precisamos de buscar as coisas do reino dos céus, e as demais Ele nos acrescentará. Aleluias. Precisamos de estarmos direcionados por Deus. Precisamos de ser pequenos. Precisamos de ensinar nossos filhos conforme Jesus criou os discípulos. Precisamos de largar a mania de dizer: eu tenho 40, 50 anos de ministério. Quem é meu filho para ensinar com 2 anos na presença de Deus? Nós precisamos de olhar os nossos filhos, porque quando nós olhamos nossos filhos, é a nossa identidade espiritual. Se vemos erros em nossos filhos, é porque temos que nos corrigir na presença de Deus. Não podemos deixar com que os nossos corações endureçam, o nosso eu. O nosso ministério não é nada sem o Espírito Santo de Deus.
tem que ter presença, tem que ter unção. É Ele que despedaça o jugo. Jesus dizia: a quem eu me assemelho a essa geração perversa? Tocamos flauta na praça, mas não dançaste. Aleluias. Falamos lamentações, mas não choraste. Veio João Batista e falavam que tinha demônio. João Batista não comia, não bebia. Aí veio o Filho do Homem, porque comia e bebia. É um comilão, um beberrão. Sabe, amados, precisamos de buscar a face de Deus, precisamos de trazer a presença de Deus para as nossas vidas. É a palavra que santifica o povo. Precisamos de orar sem cessar, precisamos de vigiar, precisamos de buscar a face de Deus. Precisamos de trazer o avivamento sobre os filhos. Jesus dizia: os meus filhos são justificados pela sabedoria. Jesus disse: ainda bem que meu Pai, Ele dá o entendimento aos pequeninos. Aleluias. Jesus disse: João Batista, ele foi o maior, mas todo aquele que for menor que João Batista será o maior no reino dos céus. Chama, chorai. Sabe, amados, eu estive meditando, eu estive orando essa noite. O Espírito Santo de Deus está muito triste. Está muito triste. Ele está a ponto de vomitar os louvores. Geração perversa. Para, machai. As almas, amados, estão perecendo. O mundo está sofrendo. O opressor está atacando os pobres. A crise na Venezuela. Precisamos de interceder, precisamos de orar, precisamos de buscar a face de Deus. Precisamos de amor. Jesus é amor. Meditem nessa palavra, amados. Meditem. Busquem a face de Deus. Sejamos ferramentas afiadas na presença de Deus. Buscamos a face de Deus. Arrependam-se enquanto é tempo. É chegado o tempo. O amor esfriou, a apostasia. Caramachoi. Amém, amados? Busquem a face de Deus, meditem na palavra de Deus. Deixa Deus quer ampliar as nossas tendas, Ele quer nos encher. Reforça as cordas, estaca. Que Jesus abençoe grandemente os seus dias. Que seja um dia de reflexão nessa palavra. O que eu tenho feito para Deus? Eu tenho criado discípulos? Eu tenho seguido a direção de Deus ou dos meus interesses próprios? Amém, amados? Fica na paz.